1h40 da tarde. É agora que eu vou começar a falar de futebol. O futebol brasileiro tem dessas coisas, né? A gente fica no entorno e agora a gente vai falar da classificação do São Paulo em cima do Corinthians, jogo 2-1. Os corintianos reclamam do cansaço, pelo pouco descanso, mas do outro lado, Cotia tá fazendo bonito e o Ceni enalteceu os meninos. Nós vamos batalhando, eles são trabalhadores, os caras têm muito mérito deles. Muito mérito dos jogadores, o que eles estão fazendo dentro de campo, a dedicação, a firmeza, a pegada do time. Era a única maneira que a gente podia vencer o Corinthians, era dessa maneira. Hoje o Corinthians, em matéria de talento, nome, qualidade, experiência, ele tem mais que o São Paulo. Mas nós conseguimos igualar isso na força física dentro do jogo. Sei que agora é um jogo bem difícil, mas fico muito, muito feliz em ver o São Paulo novamente e ver, quanto? 55? 56? Quanto? 53 mil pessoas hoje numa festa lindíssima. Como é prazeroso ver o torcedor vir ao estádio e você poder retribuir de alguma maneira com a felicidade dele no final de semana. Eu acho que hoje ele viu novamente um time que representou. Se não foi um time tecnicamente brilhante, mas um time que representa a história, a camisa do São Paulo. Boa, aí ó, a sequência do Ceni pra gente falar de evolução aqui, né? Quando ele volta pro São Paulo, ele é muito criticado pelo trabalho anterior no Flamengo, pelo que passou no Cruzeiro, aí a gente lembra do Fortaleza, onde ele fez um bom trabalho, um trabalho importante, e aí a gente tá vendo como cresceu o aproveitamento nos últimos 15 jogos. Ele fala ali, Prates, em força, né? Acho que pra usar a palavra da moda, talvez a intensidade do São Paulo por ter um time jovem, mas também não acho justo a gente não colocar nessa conta o trabalho dele. O que ele está fazendo na montagem, nas escolhas que ele faz. A gente hoje vê um São Paulo que você olha para o banco, tem Miranda, tem outros jogadores que em outros momentos jamais estariam sentados ali e ele bancou isso, né? Como é que você vê essa evolução? Tem muito trabalho do Rogério nisso. O Rogério foi o treinador que melhor aproveitou o Campeonato Paulista. Porque se a gente parar para pensar, a gente não pode tirar do contexto que o São Paulo quase caiu no Brasileiro. É verdade. A gente fala de um time que agora é finalista do Paulista, pode ser bicampeão, começou mal. Os 3 primeiros jogos ganhou 1 ponto, perdeu do Guarani, empatou com o Ituano no Morumbi, sofreu 4 gols do Bragantino em Bragança. Eu vou ter essa memória. Um 4-3, não, mas O que acontece? O Rogério Ceni, ele definiu no começo do ano que ele iria privilegiar a parte física, porque nem todo mundo estava no mesmo estágio físico. E o São Paulo contratou 2 jogadores que, por exemplo, vão à final agora com o time, não tiveram quase participação nenhuma. O Nicão e o Patrick são reservas do São Paulo. A gente, talvez, em janeiro, se falasse do time do São Paulo, o Nicão e o Patrick seriam titulares do São Paulo. Eu imaginava isso. Que isso. a gente iria projetar. Então, apareceu o Pablo Maia, que tomou conta do meio-campo. O Nestor, ele adiantou como camisa 10. Ele foi utilizando, às vezes, 2 atacantes. Por exemplo, Éder e Caleri começaram ontem. Já foi Rigoni e Caleri, já foi Luciano e Éder, já foi Luciano e Caleri. Ele foi utilizando o elenco, ele ganhou o Wellington como lateral esquerdo, com uma opção muito boa, fez um grande jogo ontem. Então, ele recuperou o Diego Costa, que estava quase de saída do São Paulo, ninguém poderia ouvir falar do Diego Costa no São Paulo. Ele é um titular hoje com o Arboleda, e quando não joga o Arboleda, joga o Léo, não joga o Miranda, que foi lá para trás na fila. Sim. Então, assim, eu acho que ele foi ganhando opções no elenco pelo trabalho dele, e ele foi muito fiel ao que ele pensava em relação à parte física e parte técnica dos jogadores. Então, tem muito trabalho do Rogério no São Paulo finalista do Paulista. O time foi evoluindo ao longo da competição pelo trabalho que ele fez. Ele ganhou opções, ele recuperou alguns jogadores e alguns que chegaram como titulares absolutos não jogaram. Nicão e Patrick na campanha do São Paulo no Paulista, eles não têm quase nenhuma história para contar. O Patrick tem muito da parte física também. Tem a parte física. Mas achou o time ideal? Tem um mérito dele, muito mérito. O futebol hoje, ele parte muito pelo lado físico e como que você, dentro de campo, vai aguentar 90 minutos dentro do ritmo de jogo que é empregado para você fazer o chamado equilíbrio tático, né? Tanto para se defender como para atacar na mesma proporção. Você precisa ter uma equipe muito bem preparada. E além disso, se você tem atletas que estão tecnicamente também abaixo, a fila para eles vai ser maior, como é o caso do Miranda. Né, que o problema do Miranda não é físico, o problema do Miranda hoje é mais técnico, mais de uma questão que ele não consegue mais se alinhar a essa agilidade para jogar futebol. Então, você tem um Reinaldo que perdeu esse espaço também por condição física e técnica. Os meio-campo do São Paulo, a baixa do Luan por lesão, mas ao mesmo tempo a não concorrência
que existia por ali e um Pablo Maia que chegou dominando tudo, um Rodrigo Nestor que é muito versátil, que joga como 10, mas joga como 8, então ele é o ir e vir, que é hoje o que é o ideal para um volante, é o cara que consegue sair para o jogo, armar e chegar e pisar na área para fazer gol, né? Então é uma grata revelação, uma grata surpresa desse time do São Paulo. É quando entra o Marquinhos extremamente agudo, incisivo, é um time leve, é um time com personalidade, é um time que entende aquilo que o Rogério quer dentro de campo e mais do que isso, que consegue também sufocar o adversário com todo esse preparo pela jovialidade dos atletas e pelo rejuvenescimento de um elenco que também carecia de uma equipe muito mais rápida para jogar bola. Vocês esperavam essa evolução, assim, no trabalho do Rogério? Porque ele chegou muito questionado, né? Eu ouvi muita gente falando, inclusive, que se ele não desse certo, entre aspas, com esse São Paulo, ele estaria enterrando a carreira dele de treinador depois de trabalhos não tão bem sucedidos, assim. Surpreendeu vocês essa evolução nesse período curto de tempo? Para quem? Para os dois. Mas Não, para mim não. Eu sempre, independente do jeito do Rogério Ceni, né, do dia a dia dele, da forma como ele trabalha, às vezes nas entrevistas ele não divide, né, quer dizer, ele divide a responsabilidade, toda a responsabilidade para os jogadores e nenhuma para mim. Às vezes ele funciona dessa forma. Mas como treinador, eu acho ele um bom treinador. Você consegue ver o trabalho dele, você consegue ver aquilo que ele fala nas entrevistas, aquilo que ele prepara o jogo, para quê, por que ele preparou o jogo, para atingir qual objetivo, como é que a equipe vai se comportar, você consegue ver isso. Às vezes você gosta, né, gostando ou não, você consegue ter adaptação de acordo com o adversário, ele tem, adaptação, né? E ele faz isso muito bem. Ele faz isso muito bem. As necessidades do São Paulo fizeram com que ele começasse a fazer os testes. E nesses testes ele encontrou os jogadores ideais para fazer com que o time jogasse, por exemplo, contra o Palmeiras daquela forma no segundo tempo, contra o Corinthians nos 2 jogos dessa forma, né? Em alguns outros jogos muito abaixo, porque não conseguiram render aquilo que se esperava. E é natural pelos testes. Agora, o que eu acho é que você não pode tirar a ideia desse São Paulo para o resto do ano. Eu acho que, neste momento, o São Paulo é um time muito competitivo. É um time forte, é um time que encontrou o equilíbrio físico, que nós falamos sempre, né, que os times do interior eles têm a possibilidade de, no começo do campeonato, confrontar os times grandes. Sim. Por quê? É um começo de trabalho, preparação física, questão técnica, tática, ritmo. Então, os caras trabalham antes. Começa o campeonato, chega depois de determinados jogos... É difícil de manter. É difícil de você manter. Por quê? Não, porque aí vem a qualidade, vem a parte física, vem o Rogério, né? Por isso que eu estou dizendo. A gente não pode achar que esse São Paulo é o São Paulo que vai ser nos últimos 8 meses daqui para frente. Porque serão outras equipes, serão outros adversários, né, a enfrentar o São Paulo, com mais ou com menos qualidade que o do São Paulo. Aí você vai ter as escolhas que serão feitas pelo Rogério, os jogadores, porque são garotos ainda, tem muitos garotos, por exemplo, o Wellington, que fez o gol ontem, é um garoto. Né? O Pablo Nestor. O é um pouco mais velho, mas mas o Nestor, o Igor Gomes, o próprio Pablo Maia, que entrou agora, você não sabe como vai ser a performance, como serão as performances desses garotos no Campeonato Brasileiro. Você tem sobe, desce, quarta-feira Inter, domingo tem São Paulo, tem Flamengo, né? Então são jogos diferentes, difíceis. E eu acho que o Rogério... provavelmente ele vai se adaptar de acordo com o adversário e com aquilo que ele tem nas mãos. Só queria fazer uma menção honrosa que eu já tinha falado desse jogador há um bom tempo e volto a falar dele. O trabalho que o Igor Gomes faz para o time... Ajuda muito. Você sempre defende, Ajuda muito. É muito importante. Se nós estamos vendo o Rodrigo Nestor pisar lá na área, é porque o Igor Gomes está fechando no meio. Né? É aquela história do trabalho sujo que muitas vezes não aparece. O sujo que eu falo é o trabalho tático, o trabalho físico, né? Então, vale ressaltar. Às vezes os torcedores têm aquela imagem do Igor Gomes da Taça São Paulo de Júnior. Mata no peito, distribui o jogo, 10, camisa 10 e tal. Esse Igor Gomes talvez não apareça mais. Talvez. E ele fez uma função muito diferente com o Diniz também. E assim, é uma adaptação muito rápida de um técnico para o outro. Mas você sabe, né? Daniel, conversando com... Porque, como eu vi as críticas, né, eu fui conversar com alguns amigos e tal, e eles sentiam muito essa readaptação ao futebol pós-período Fernando Diniz. Porque no período Fernando Diniz, o que acontecia? Não sei se vocês lembram. Você lembra de um gol... quase que um primeiro volante. Mas você lembra do gol de Barcelona? Do Barcelona? Da LDU. O da LDU lá. Prática, não tem memória. Quem é que estava batendo? Quem é que bateu o tiro de meta? Foi ele que bateu o tiro de meta. Então, muitas vezes, ele saía lá da área, ele vinha para tentar sair jogando e tal. Então, mudou toda a forma de pensar. Você imagina um garoto com
cresceu de uma forma e muda drasticamente tudo aquilo que estava acostumado. Então, ele teve esse período de readaptação. Né? Para mim, evoluíram o futebol e aí, dele, agora, confundiram a cabeça dele. E agora ele está se readaptando e fazendo essas novas funções que o Rogério, quer dizer, novas funções que o Rogério está pedindo. Eu acho que o time vai ser competitivo, mas não dá para tirar a ideia daqui para frente. Acho que tem muitas coisas que podem acontecer, até mesmo a entrada do Patrick e do Nicão. Pode mudar muito. O São Paulo agora, ele já tem mais alternativas, né? O Patrick e o Nicão não estão jogando. Eles estão no banco. Isso ajuda, né? É o elenco que a gente sempre cobra, exatamente. né? Agora, embora o Campeonato de São Paulo seja o campeonato mais difícil dos regionais, é um campeonato que você não tem grandes viagens. Você não tem grandes viagens. Qual a distância mais longa que você vai... Novo Horizonte hoje. Novo Horizonte. Novo Horizonte. A distância mais longe. Depende da tabela, você nem vai, né, Araçatuba, você tinha Rio Preto, você tinha Birigui, que, convenhamos, com avião fretado também não teria problema nenhum. Hoje, Mirassol, Novo Horizonte. Só. O Campeonato Brasileiro é completamente diferente. É completamente diferente. No inverno, você pode jogar em Caxias do Sul, com temperatura negativa, aí na quarta-feira você pode, de repente, ir para Fortaleza, você vai jogar com 30 graus. Você entendeu? Mas você acha que isso vai ser uma o que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte: que esse time do São Paulo, a gente não pode dizer que esse time do São Paulo está pronto. Ou que esse time do São Paulo é o time que a gente pode dizer que ele vai chegar entre os 4 primeiros. Pode chegar. Mas não dá para tomar como base o Campeonato Paulista. É isso que eu quero dizer. O ano passado foi campeão. Mas tem uma diferença em relação ao ano passado. O técnico. O Crespo. Não fazia a menor ideia de onde ele estava pisando. O Rogério Ceni, ele conhece tudo. Ele conhece tudo. O Paulista, a Copa do Brasil, o Brasileiro. Ele sabe como é que é. A logística de viagem. Entendeu? Quando você não tem voo fretado, você pode ficar no aeroporto em Brasília 4 horas esperando o outro voo. É complicado. Então, e outra coisa, os times serão outros, né? Então, o nível de exigência da técnica é muito maior. O São Paulo me surpreendeu. Eu não esperava o São Paulo na final do Campeonato Paulista, confesso. Não esperava. Chegou e com méritos. Se bem que o próprio técnico disse aí agora há pouco, né? Houve um benefício muito grande ao São Paulo. Quem disse foi o Rogério Ceni, não fui eu. Porque ele disse nessas ou em outras palavras, o Corinthians tecnicamente é melhor que o São Paulo. Só tinha um jeito da gente igualar essa questão. No físico. O São Paulo teve 2 dias a mais para descansar. O Corinthians não teve. O técnico disse isso, não sou eu que estou falando. O técnico disse isso. Será que se o Corinthians pudesse ter os mesmos 2 dias de descanso que o São Paulo teve, o jogo não poderia ter sido diferente? Não sei. Não sabe, a gente não sabe. Eu também tenho muita dúvida. Pode virar para eu não tenho Corinthians certeza. aí que eu quero saber mas o que vocês eu tenho dúvida. Eu acho que poderia. Entendeu? São 2 dias para um time que a gente sabidamente é conhecido como um time de veteranos. Se você fizesse o contrário, São Paulo tivesse jogado na quinta e o Corinthians na terça, essa diferença para o São Paulo, que é um time mais jovem, talvez pesasse menos do que pesou para o Corinthians. Sim. Mas foi só isso? Então, é aí que tá. Para mim não é só isso. Para mim também não. Para mim o Corinthians tem problemas estruturais em campo. O primeiro gol do São Paulo, os caras largaram o Wellington lá, ninguém olhou para ele. Sim, é isso que eu tô falando. O Corinthians é o que eu falei semana passada, é um time de baixíssima intensidade, poderio de marcação e combatividade quase que inexistente. O Vitor Pereira ontem foi péssimo, na minha visão, nas mudanças que ele fez. Ele arrebentou o time do Corinthians ontem em campo. E tirou o João da posição de origem, foi passar para lateral. Mas ele perdeu um lateral com 9 minutos, Não, assim, cara. Ele perdeu o lateral direito dele com 9 minutos ali. Peraí, ele faz a escolha também de colocar Mas ali, que escolha ali, né? que vocês fariam? Olha, você puxa o Du para lateral e traz o Juliano, entendeu? Você tinha traz João Paulo no banco. Mas a improvisação por improvisação, Facingani, você vê o futebol, você tem leitura perfeita no futebol, e às vezes até me mostra isso, o João Vitor, ele faz muitas vezes função do lateral. Ele vai embora, o Fagner fica. Mas eu acho que ele está mais acostumado a fazer isso do que o do Queiroz. Mas a questão é um movimento, mas você travar o cara numa posição e o Corinthians é um time que sem o Fagner ele perdeu a profundidade, porque aí ele... Mas ele não ganharia com nenhum outro. Então, a questão toda para mim é que ele fez um desenho que ele tirou a zona de conforto que o Corinthians poderia ter ontem, até de posicionamento de marcação, que era o João, que hoje, em tese, é o melhor zagueiro que o Corinthians tem em campo. O melhor zagueiro que o Corinthians tem em campo é o João. Mais que o Gil?
mais que o Gil. Em intensidade, em movimentação, em rapidez. O Gil é um cara experiente. Mas hoje, como zagueiro quem entrega mais, na proporção é o João. Não dá para negar isso. É um jovem potencial, mas hoje ele é um zagueiro melhor que o Gil. O Gil é um grande zagueiro. Assim, cara, eu não acho que a entrada do Robson comprometeu. Ao contrário, eu acho o Robson muito bom jogador. Eu acho que o Robson é um jogador do nível do João Vitor. Podem até futuramente fazer a dupla de zaga com o Gil indo pro banco. Entendeu? Eu acho ele um bom jogador. Se você tira o Duqueiroz para jogar ele na lateral, você ia ter que meter ali o Cantígio. Não necessariamente. Não, tô pensando. Valeria a pena tirar o Du daquela posição? Você podia ter o Watson para ter o movimento que o Zé já falou que o Corinthians pode fazer. De ter o Juliano de primeiro, você compõe o meio com um time até mais rápido, mas aí não era mais um jogador fora de posição? Mas quando eu dei essa ideia do Juliano de primeiro volante, você foi o primeiro a dizer aqui, não marca. Sim, não marca. Lembra? Você vai ter o ônus e o bônus, exato. Você vai ter o ônus e o bônus. Se eu sou o Vitor Pereira, eu chamo ele na minha salinha e falo assim, Juliano, eu quero te usar como primeiro volante, o que você acha? Dá. Com a bola dá e sem a bola, aí complicou. A bola também joga. Aí complicou. A bola é uma maravilha. E quando não tem a bola, complicou. Exato. Não é só você ter o Juliano. É hoje um Paulinho que é difícil nessa função. É um Renato que talvez você está tirando ele de uma zona, para mim, muito especial. Ele subiu o Renato muito... Então, assim... Eu acho que o problema do Corinthians é a previsibilidade. Desde o ano passado, nós sabemos como é que o Corinthians joga. Exato. O Vitor veio, não tem como mudar. O Paulinho é um jogador hoje sem função. Ontem ele tentou, né? E acabou... Não adianta. O Paulinho hoje é um jogador sem função. Se você fecha o corredor, ele não consegue jogar. O Paulinho vive exclusivamente desse corredor para poder se projetar na área. Se você tira esse corredor, ele não entra. Então ele fica ali, só toca de um lado, toca do outro. Toca de um lado, toca do outro. O Duqueiroz como um primeiro volante. Toca do lado, toca do outro. Ele nunca olha para frente. Então, assim, o Corinthians fica limitado. Aí o que acontece? Traz o Renato Augusto, vai lá como centroavante para tentar sair dessa marcação que o Rogério provavelmente iria fazer. Ficou 20 minutos, não conseguiu pegar na bola, o time do Corinthians não conseguiu jogar, trouxe o Renato Augusto para trás. De novo, dificuldades. O Renato Augusto pega na bola, olha para frente e os caras estão todos lá na frente achando que o Renato Augusto vai fazer alguma coisa. Não tem ninguém. Né? O time do Corinthians se resume exclusivamente a Renato Augusto e jogadores sem função. Sim, e aí você tem que mudar o sistema de jogo, você tem que provar outras situações. Nós estamos falando de um Rogério que mexeu quanto no time do São Paulo? Quantas vezes ele provou 2 jogadores no ataque, três defensores, 5 no meio campo? Quantas vezes o Rogério fez isso? Só que o Vitor Pereira, pelo menos foi o que ele passou, eu acho que o que passaram para ele, o que ele assistiu, ele tentou dar uma manutenção de um time que ele está vendo que não vai funcionar. Não vai funcionar. Mesmo. Também desculpa, fala Dan, para ativar na sequência. Espera aí, louco. Não, fique à vontade, Zé. Mesmo, por exemplo, quando você... traz o Renato hoje vai ser marcado por qualquer outra equipe. Se eu sou um time que vou jogar contra o Corinthians, eu vou marcar o Renato. Claro. Se eu sou um time que vai jogar contra o Corinthians, mas se eu marcar o Renato, a bola não chega no William. Aí sim. Entendeu? Não chega no William. Então, assim, todo mundo sabe como o Corinthians vai jogar. Então, você tem vários jogadores sem funções ali. O Paulinho não tem função. O Piton, infelizmente, não tem a maturidade de falar o seguinte, eu sou um lateral que eu vou partir. Então, o atacante tem que me marcar. Ele não tem essa maturidade. Ele não é maduro o suficiente para entender que ele precisa atacar, que ele precisa voltar, que existe o jogo psicológico. O Cafu, joguei contra o Cafu uma vez. Primeira bola, passou 1-0 Palmeiras. Aí, depois de tantos anos, joguei no Bolonha, falei com ele no campo. Falei, ô Cafu, como é que você faz, pô? Ele falou, não, Zé, primeiro eu começo o jogo e já dou o pique. Aí o atacante vai se preocupar, eu tô com o Cafu aqui, ele vai dar o pique. E nem sempre eu ia. Então, existe esse lado emocional dos jogadores dentro de campo que o Corinthians, por exemplo, o Piton, não consegue fazer. Talvez o Fábio Santos conseguiria entregar, talvez 1 ou 2, fazer o que o Rafinha está fazendo, só na boa. Mas aí não vai ter intensidade, Só que não vai ter intensidade. Mas esse time do Corinthians não vai ter a intensidade necessária. Ontem o Corinthians até voltou para marcar. Muito maior. Voltou para marcar próximo da sua área de forma desorganizada, porque o Duqueiroz não sabe jogar nessa posição, então ele está de um lado, está do outro. No primeiro gol do São Paulo, dá para ver a confusão, porque o Robson, né, tinha acabado de entrar. Se vocês Como disse André Kfouri ontem, ex-bambu. Se vocês observarem, tem três jogadores, tem o Robson, tem o João e tem o Gil. Próximos, e não tem ninguém no lado direito, é o Juliano que sai aqui. Por quê? Porque o cara entrou ali, ele não sabe fazer a função, ele não foi treinado para aquilo.
Entendeu? Foi feita essa substituição por causa da saída do Fagner. Essa bagunça toda proporcionou a facilidade do Nestor encontrar o passe para o Wellington, ele dominar a bola, o Bambu olha, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou, o Pablo Maia está saindo aqui e ninguém sai. Entendeu? Chega, né? Então, assim, são vários fatores dentro da equipe do Corinthians que precisam ser mudados. Esse sistema de jogo é previsível. Todo mundo sabe como o Corinthians vai jogar. Né? E o Roger Guedes alguém precisa bater ali no ombrinho dele e falar assim, meu filho, está na hora de jogar. Exatamente. Fala, Prats, eu quero te ouvir em relação ao que, assim, quanto é da necessidade de tirar o Fagner, quanto é da escolha que ele faz já para o início do jogo. Primeiro, ele perdeu um jogador que ele não tem como substituir no elenco, que é o Fagner, que domina a posição. E eu acho que o jogo de ontem, o Vitor Pereira me parece que planejava muito contar com o Fagner para apoiar pela direita. Porque ele é muito inteligente no apoio, é um jogador que quando precisa ele sai da ponta para o meio. Acho que ele montou um time para contar com alguém para ter esse corredor na direita, que era o Fagner. O Juliano não é ponta, ele tirou um ponta para colocar um meia, né, do time que começou. Não era o Mosquito, que é ponta, colocou o Juliano, que vem muito mais para dentro do que, por exemplo, o jogador que fica aberto. Ele perde o lateral com 8 minutos. Ali é uma situação que, assim, o substituto é muito inferior que o João Pedro, que é o jogador da posição. Sim. Ele não tinha tanto, assim, eu acho que a alteração que ele fez ali, não tinha muito para onde correr quando ele perdeu o Fagner. É muito difícil saber se o Duqueiroz vem para lá, ele traz um jogador para marcar mais pelo meio, poderia dar resultado? Poderia. É louco, mas... de uma coisa que a gente não viu. Desculpa, é louco, por favor. Mas não é normal, Zé. Normal não é. Eu chamo o Prats assim faz 10 anos. Nessa bancada não pode ser são. Não, desculpa. Exatamente. É que eu falo é louco faz quanto tempo? Faz uns 12 anos. Então, assim... eu acho que da forma como o Corinthians se propôs a jogar ontem, eu acho que nesse caso o Juliano poderia jogar. De lateral? Não, no centro e o Duqueiroz. Por quê? Porque o Corinthians não ataca o São Paulo. O Corinthians, em momento algum, faz pressão no São Paulo. A não ser quando o São Paulo tenta sair jogando, quando o Corinthians faz um ataque, aí aquela falsa pressão, né? Aquela coisa de ficar ali e tal. Mas o São Paulo, em momento algum, ele pressionou. Mas é por isso que eu tenho dúvida em relação aos 2 dias. Porque as dificuldades do Corinthians ontem foram dificuldades parecidas com o que ele teve contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Guarani. A autonomia acabou. Em vez de 45 minutos, a autonomia acabou com 35. O Corinthians jogou 35 minutos, depois o São Paulo dominou o jogo. No segundo tempo, o Corinthians vem com esse problema desde... Sabe um negócio que eu acho? Que a gente até conversava com o Calçade ontem no Sport Center. Essa eliminação do Corinthians, claro, dói. O torcedor, ele quer estar na final, quer ser campeão sempre, de tudo que disputar. Mas convenhamos, vai ser um bom negócio para o Corinthians. O Vitor Pereira vai ter uma semana cheinha para trabalhar e treinar o time. Ele não teve isso aí até agora. Quer dizer, teve... mas trabalhando, pensando no jogo. Agora ele vai pensar no time. Uma coisa é você trabalhar pensando na sua equipe, no seu time, do que você preparar um time para um jogo no final de semana. Agora não, ele vai estar preparando o time dele. Eu acho que... Eu gostei do trabalho dele em alguns jogos, das ideias do Vitor Pereira, e acho que o Corinthians, a tendência é crescer. Agora, tem essa questão da idade. Eu acho que ele vai encontrar uma posição para o Paulinho, eu acho que ele vai encontrar uma função para o Juliano, eu acho que ele vai encontrar uma solução para quando o Fagner se machucar. A contusão dele é muscular, né? Sim, muscular. Então, ele vai encontrar isso. Ele vai ter uma semana agora para trabalhar. O Corinthians não está contratando ninguém. Não vem mais ninguém. O elenco é esse. Então tá aqui, ó, companheiro. Então, o elenco tá aqui, ó. Dificuldade. Trabalha. Você acha que vai ter dificuldade com esse elenco? Já. Quantas vezes nós falamos aqui? Sim, a questão da idade. Sobre a idade. E o Renato Augusto, que é o cara sozinho. Não, e uma outra coisa. O Fagner... Quantas vezes nós falamos aqui? O Fagner não tem substituto. Não tem substituto. Eu vejo não que tem substituto. Essa primeira função tem que ser um especialista na posição. Se você pegar o Atlético, o Flamengo e o Palmeiras... Todo mundo tem especialista na posição. O Palmeiras tem o Mike, que é o substituto do Marcos Rocha. O Flamengo, você tem o Rodinei, o Mateuzinho e o Isla. E o Atlético Mineiro, você tem o Guga e tem o Mariano. Eu tô dizendo, de fato, o Corinthians não tem ninguém. O time não tem uma posição específica que não tem um substituto à altura? É muito difícil, não é todo mundo que tem. Sim, dois. Todo time tem em algum lugar. Mas o Corinthians não tem nem o titular da camisa entre aspas 5. A pergunta é por que contrataram o João Pedro? Ih, rapaz. É verdade. A pergunta é essa, por que contrataram o João Pedro? Aqui, ó, pra gente colocar a média de idade para continuar essa discussão. Contrata o jogador e não coloca para jogar. Aí, que eu quero ouvir o que o treinador falou depois da partida. É muito fácil entender que uma equipa que tem 67 horas de recuperação desde o último jogo, chega a uma meia-final e defronta outra equipa
que tem mais 2 dias de recuperação do que nós, portanto, não é preciso abrir o livro da sabedoria para perceber que a diferença entre o estado em que a nossa equipa chegou a este jogo é completamente diferente, em termos, lá está, tal intensidade que não é possível, porque fisiologicamente está completamente fora de questão conseguirmos recuperar de um jogo em 67 horas, para além da experiência, para além de alguns jogadores que não há dúvida nenhuma que já têm uma certa idade e que têm qualidade, não há dúvida nenhuma que têm qualidade, mas para evidenciarem a sua qualidade têm que estar no mínimo recuperados, minimamente recuperados. Portanto, é fácil entender que hoje defrontaram-se 2 equipas, é isso que eu lamento. Lamento não termos a oportunidade de defrontar a equipa do São Paulo nas mesmas circunstâncias. Portanto, a questão da intensidade tem a ver exatamente com isto, tem a ver com a incapacidade, porque nós não recuperamos, nós não conseguimos recuperar, nós chegamos a este jogo cansados, muito mais cansados do que... Olha aqui, ó, tem novidade da final do Paulistão. Antes a gente vai só fechar isso aí com a média de idade de cada time ontem em campo. O São Paulo 26,3, o Corinthians 3 anos a mais, uma média de 29,3. Fecha aí, Facincani, pra gente colocar o tweet do Palmeiras no ar. A questão que eu falo é, independentemente do cansaço de toda essa logística e muito bem colocada pelo Vitor, mas se ele não encontrar 2 caras de ganho técnico no meio campo e tático, ou seja, que a gente brinca, né? O camisa 5, camisa 8, mas que não nesse jargão do popular, mas o cara que vai ajudar a compor um lateral quando subir, que vai fechar um miolo de zaga, que não vai expor esse setor. O Corinthians vai mudar agora, Facinca, vai por mim. O Corinthians tem que jogar Essa de outra semana vai forma. mudar, o Corinthians vai mudar. A questão é que, se não compacta na minha visão desse jeito, e essas 2 peças para mim são fundamentais, e vai ter de buscar no mercado, porque eu não vejo que exista no elenco nenhuma dessas 2 peças, para essa intensidade que o Corinthians espera jogar, ele vai ter dificuldade. Não tem um Pablo Maia lá? Por exemplo, tem algumas coisas que precisam Verdade, ser... precisa olhar. Por exemplo, o William, nos 2 últimos jogos, saiu com 60 minutos de jogo. Jogador como o William não é para sair com 65 minutos de jogo, é para ficar o tempo todo. E na Inglaterra ele jogava 90, né? E por que ele está saindo? Por que isso está acontecendo? Aí você... nada contra o Adson, pelo amor de Deus, nada contra, longe disso. É o nível do William, né? Você não vai ter o mesmo nível que o William. Então aí você já cai. Você já cai de nível, você já cai a qualidade do seu jogo. Os 11 titulares do Corinthians, em algumas posições, agora com os enfrentamentos, você consegue perceber que não é tudo aquilo que a gente imaginava, que seria os 11 perfeito. Você tem dificuldades. Agora, você imagina esses 11 titulares jogando 3 competições. Ele vai ter que mesclar, ele vai ter que misturar. Essa mistura, né, esse misto para poder jogar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, qual a qualidade, qual o sistema de jogo, como que o Corinthians vai se comportar? Eu acho que o problema do Corinthians não é só... eu acho que ele vai ter que mudar sistema de jogo, ele vai ter que encontrar peças diferentes para jogar de maneira diferente. Primeiro jogo, ele jogou com 3 zagueiros, você lembra? Lembro. Ele tirou o Fagner, que foi todo mundo tirou o Fagner, e ele jogou com 3 zagueiros. Eu não ficaria espantado, e nem surpreso, se ele mudasse toda a forma de jogar do Corinthians. Porque ele vai ter que jogar, vai ter que mudar. Essa semana vai acontecer alguma coisa lá. Não vai ficar do jeito que está. Só eu e você aqui, você está vendo como é que é a minha vida, né? Eu falo lá no Twitter do Palmeiras, para eu mudar o assunto, eles todos me ignoram. Então fecha você, eu vou tentar de novo. Então é o seguinte, vem para mim. Como diria o outro, vem para mim. Pra ver se alguém me São Paulo e escuta aqui. Corinthians, fechou. Dani Boaventura, arrebenta.